Paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez reunidos para levarmos até você, aí no seu lar, a palavra poderosa de Deus. É mais um culto de louvor e gratidão ao nosso Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Vamos neste momento orar ao Senhor e agradecê-lo por este momento tão sublime, tão especial que Ele nos concede na sua presença. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais um momento tão precioso na Tua presença, mais um momento onde o Senhor Deus nos prepara para juntos Te adorarmos, para juntos Te exaltarmos e bendizermos o Teu nome. Pai querido, que o Senhor esteja conosco em cada coração, que o Senhor esteja em cada lar que está nos acompanhando neste momento pela internet. Senhor, que a Tua graça, a Tua paz possa estar sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos amigos, daqueles, ó Deus, que nos assistem neste momento. Pai, nos dê um culto abençoado, um culto, ó Deus, direcionado pelo Senhor. Que durante este culto nós possamos, ó Deus, fazer valer este momento tão glorioso na Tua presença. Neste domingo tão especial, o domingo de Páscoa, onde nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco através dos louvores, fala conosco através da ministração da Tua palavra. É assim que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos reunidos, queridos, mais uma vez, neste culto de louvor e gratidão a Deus. Mesmo que você não possa estar presente conosco na nossa igreja, você está aí agora no seu lar e tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria neste momento de chamar você e toda a sua família para juntos lermos a palavra de Deus. É um momento de contrição, onde nós vamos confessar os nossos pecados, confessar as nossas iniquidades, falar com Deus. É uma oportunidade que nós sempre temos no culto reformado, de podermos confessar os nossos pecados a Deus e dizermos que somos pecadores, que carecemos da Sua graça e da Sua misericórdia. Vamos falar com o Senhor neste momento, através da Sua palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos capítulo 51, no versículo do 1 ao versículo 15. Salmo de número 51, do 1 ao versículo 5, desculpe. Está escrito assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, e segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra Ti somente, e fiz o que é mal perante os Teus olhos, de maneira que serás tido por justo no Teu falar, e puro no Teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que comprazes na verdade, e no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Eu falei até o versículo 5, mas eu acabei lendo até o versículo de número 7. Nesse salmo, Davi, arrependido dos seus pecados, arrependido de tudo aquilo que ele fez, que era mal aos olhos do Senhor, ele se arrepende e se volta para Deus. Com um coração contrito, Davi clama a Deus pela sua misericórdia, pela compaixão de Deus, para que perdoe os seus pecados. E neste momento nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Vamos pedir a Deus para que perdoe todos os nossos pecados e que nos torne aptos a entrar nos atos dele e o adorá-lo em espírito e verdade. Ore juntamente conosco, você e sua família. Feche os seus olhos aí na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver, e fale com Deus neste momento. Querido e soberano Deus, Deus de graça, de amor e misericórdia,
Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, tão amoroso, que o Senhor entregou o teu próprio Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados. Pai, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, que o Senhor perdoe, Senhor, e nos deixe apto a entrar nos seus átrios e te adorar em espírito e em verdade, como o Senhor requer de cada um de nós. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus soberano, porque o Senhor cuida de nós, que nós possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor, e que, tendo os nossos pecados perdoados, chegarmos diante de Ti, com os nossos pecados perdoados, chegarmos diante do Senhor e adorar ao Senhor em espírito e verdade, como verdadeiros adoradores, como o Senhor requer de cada um de nós. Nós te louvamos, Deus, e te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão de todos os nossos pecados. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos neste momento louvar ao Senhor com uma música, e essa música fala profundamente aos nossos corações. Então que você se prepare desde já para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Se o mar se enfura
louvamos a Deus porque Ele é maravilhoso. Como é bom louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. E é para isso que nós estamos aqui. Este culto não é para nada mais a não ser a perfeita, gloriosa adoração a Deus. Então continue adorando a Deus junto conosco, porque Ele nos criou para isso, Ele nos escolheu para isso, e desde do princípio, desde o momento que Deus cria o homem, Ele cria o homem com esse propósito de adoração ao nome dEle. A palavra de Deus diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ainda ler com você a palavra de Deus, mais um texto da palavra de Deus, nesse domingo maravilhoso, nessa noite maravilhosa, que Deus nos prepara para adorar o seu nome. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, mais uma vez no livro de Salmos, mas agora no capítulo 22, e nós leemos do versículo 1 até o versículo 5, esse salmo que fala, o salmo da paixão de Cristo, o salmo que fala sobre o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que entregou a sua vida pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz assim, Salmos 22, versículos do 1 ao 5: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Louvado seja o nome do Senhor. Que prazer é podermos estar diante deste texto sagrado da palavra de Deus. Que prazer nós podemos ver que o nosso Senhor Jesus padeceu pelos nossos pecados, que o nosso Senhor Jesus clamou ao Pai naquele momento de desespero, porque naquele momento ele se sentia como se tivesse sido abandonado pelo seu Pai. Esse salmo retrata muito bem o povo de Deus clamando por Deus, clamando por libertação, clamando por misericórdia, clamando por sossego e chamando a nossa atenção para nós louvarmos a Deus por todos os benefícios dele para conosco. Então nós estamos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. E a gente vai, neste momento, mais uma vez, louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma música relacionada a este momento que nós estamos vivendo, ao domingo de Páscoa, ao momento em que o nosso Cristo, que padeceu por nós, ressuscitou, o momento que Ele entrega a sua vida por nós, e a gente é grato a Deus por este momento tão precioso. Vamos então louvar e bendizer o nome do nosso amado e poderoso Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou,
todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade, pelos séculos dos séculos. Digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Neste momento tão precioso de adoração, em que nós estamos reunidos para adorá-lo, nós estamos reunidos para contemplar a beleza do Senhor e aprender dele no seu templo. Eu gostaria, querido, neste momento de convidar você, após nós louvarmos ao Senhor com esses louvores, a louvarmos o Senhor com a sua santa e poderosa mensagem, a sua santa e poderosa palavra que Ele separou para todos nós nessa noite.
essa noite maravilhosa, onde nós temos esse privilégio. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 28, nos versículos do 1 até o versículo 10. Abra sua Bíblia conosco no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos do 1 até o versículo 10. Este é o momento que nós traremos a palavra de Deus para o seu coração. Fique atento àquilo que o Senhor tem para realizar na sua vida. A mensagem que o Senhor tem para o seu coração nesta noite é uma mensagem especial. E eu te convido, neste momento, a acompanhar a palavra de Deus conosco. Mateus capítulo 28, versículos do 1 até o versículo de número 10. A palavra de Deus diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se e removeu a pedra e se assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vê onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos gentios. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos, Deus, mais uma vez diante da Tua santa, poderosa e inspirada palavra. E nós queremos Te pedir, Deus, neste momento, que o Senhor nos tome completamente pelas Tuas mãos, que o Teu Espírito, ó Deus, nos conduza, e que tudo aquilo que formos falar seja, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Usa-nos, ó Deus, usa-nos com poder e com autoridade na administração dessa santa e poderosa palavra que o Senhor nos deixou, a nossa regra de fé e de prática. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando neste momento pela internet. Que cada lar, Deus, seja abençoado pelo Senhor, e que ao contemplar a Tua palavra, essas famílias sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, pela Sua santa e poderosa palavra neste momento. É assim que nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A palavra de Deus que nós acabamos de ler trata-se de toda a circunstância ligada à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E é profundamente interessante para a mente de nós cristãos. Eu quero te dizer que se alguém começasse em Belém e seguisse até o Calvário, diríamos profundamente que cada passo na vida do Senhor Jesus
é pavimentado com glória, é pavimentado com vitória. Todo lugar aonde o Senhor Jesus colocou o seu pé se tornou sagrado para nós. E é interessante que quando nós chegamos ao Calvário, nosso interesse então começa a acelerar, e nossos pensamentos começam a se centrar na agonia pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Não podemos sair mesmo quando o corpo do nosso Senhor é retirado da cruz, mas podemos nos identificar com José de Arimateia, podemos nos identificar com Nicodemos, e talvez com aquelas mulheres que tiraram o corpo de Jesus da cruz, embrulhou em um pedaço de linho e o colocou no túmulo. Nós nos identificamos com essas pessoas, as pessoas mais próximas de Jesus, naquele momento tão crucial que ele viveu. E hoje eu quero te fazer um convite muito legal, muito especial. Eu quero que você, memorizando, vá comigo de volta àquele dia em que Maria foi ao túmulo de Jesus, aquele dia que Maria procurava o corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que nós pudéssemos entrar em nossos corpos, mas é claro que isso não é possível, nós não podemos fazer isso, mas em nossa mente, você que está aí na sua casa neste momento, na sua mente, fixe a sua mente. Eu gostaria que eu e você, neste momento, entrasse na história e estivéssemos visitando aquele lugar, aquele túmulo de Jesus em Jerusalém. Imagine que eu e você, então, estamos em Jerusalém agora, parados diante do túmulo de Jesus. Examine o túmulo, olhe bem para o túmulo e confie que a voz de Deus nos instruirá, para que quando nos afastarmos, nós possamos dizer como Jacó, que olhou para o céu e viu a escada se estendendo desde a terra até os céus, e os anjos subiam naquela escada e desciam, e ele diz: certamente esta é a porta dos céus. O convite do anjo que encontramos no versículo 6 se torna o nosso convite nesta noite. Este convite é seu, este convite também é meu. E gostaria que nós pudéssemos ouvir a voz daquele anjo, como se ele estivesse dizendo para mim e para você: venha comigo, vamos ver aonde o nosso Senhor estava. Venha comigo, vinde ver aonde o Senhor jazia. Eu sei que eu não estou falando com uma pessoa cética. Se você está em sua casa nesta noite, se você é cético em relação às Escrituras, e essencialmente a respeito desse evento particular na vida de Cristo, me desculpe, mas eu não estou falando com você agora. Eu falo com você mais tarde, mas agora eu estou falando com aquela pessoa redimida pelo sangue de Jesus. Eu quero falar agora com um crente em Jesus Cristo, e eu estou falando com os filhos de Deus. Eu estou convidando você para estar comigo agora nesta viagem que nós vamos fazer até o túmulo de Jesus. E eu quero convidar você a entrar, mergulhar a fundo na história, para que você entenda essa mensagem. É necessário que você fixe a sua mente no túmulo de Jesus.
Provavelmente você não precisa que eu leve você a seguir na direção daquele túmulo vazio. Este é o local de descanso daquele que venceu a morte, daquele que entregou a sua vida por mim e por você, daquele que sofreu no nosso lugar, daquele que não mediu esforços para carregar aquela cruz tão pesada, para que eu e você tivéssemos o privilégio de estarmos hoje aqui, nessa noite tão gloriosa de Páscoa, celebrando a sua ressurreição. Deus está presente na nossa vida, e este é um local onde nós estamos reunidos. Imaginamos que estamos no túmulo de Jesus, nós fomos visitá-lo. Nós já viajamos muitas vezes quilômetros e mais quilômetros. Nós já visitamos vários lugares que ficaram famosos por pessoas importantes que viveram naquele lugar. Eu sei que eu e você já fizemos várias viagens na nossa vida. Em 2016, eu tive a oportunidade de ir no cemitério dos protestantes, que fica em São Paulo. Se você tiver a oportunidade um dia de ir nesse cemitério, vá, para você ver ali o túmulo dessas pessoas famosas relacionadas ao protestantismo brasileiro. Você vai ver o túmulo de várias pessoas ali que fizeram parte da história do protestantismo no Brasil. Quando eu olhei para o vasto, aquela bela variedade de cruzes, vários túmulos, eu lembrei, irmãos, dos nossos irmãos protestantes, que foram ícones na história do protestantismo no Brasil. Irmãos que perderam a sua vida, que não tiveram o privilégio de serem enterrados com os demais, porque naquela época a Igreja Católica não aceitava que os protestantes fossem enterrados nos seus cemitérios. Por isso, então, a criação do cemitério protestante. Você já esteve em outros lugares, com certeza que ficaram muito famosos. Você já correu, como eu, para ver túmulos de pessoas importantes, que fizeram parte da história, seja do Brasil, seja da história da sua vida, seus entes queridos. Todos nós já tivemos a oportunidade de conhecer o túmulo de pessoas importantes, mas você não pode encontrar um túmulo de um homem mais famoso, de um homem mais importante na história do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Este que nós estamos visitando hoje. Queridos, aqui é onde o lugar, aqui é onde está o nosso melhor amigo. Os judeus disseram que Maria iria ao túmulo de Jesus para chorar, mas eu e você, nós que conhecemos a história, sabemos que Maria foi ao túmulo de Jesus porque ela foi ver alguém que ela amava. Ela não foi ali para chorar. Muitos de vocês que nos assistem hoje pela internet já perderam grandes amigos. Muitos de vocês já perderam parentes e com certeza ficaram muito tristes. Não há como nós nos desviarmos da dor
que invade o nosso coração quando nós perdemos um ente querido, quando nós perdemos um amigo, quando nós perdemos aquela pessoa que vai nos fazer uma grande falta na nossa vida. Todos nós choramos, todos nós nos entristecemos. E hoje eu quero convidá-lo, a você que está nos assistindo, a irmos juntos ao túmulo do seu melhor amigo. Realmente não é o meu convite, como eu disse, esse é o convite que sai, que parte dos lábios de um anjo. Eu gostaria de poder dizer: venha comigo, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, venha comigo, vamos ver, vamos ouvir como o anjo nos convida neste momento. O anjo do Senhor, você está diante do túmulo, o túmulo está aberto, e você chega para visitar Jesus. E o anjo olha para você, para mim neste momento, olha para nós e diz: vinde, vamos ver aonde o nosso Senhor estava. E então, eu e você entramos no túmulo de Jesus. Não perca o foco. E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com você. Um olhar para dentro do túmulo onde estava o Senhor Jesus. Aquele túmulo é um lugar caro. Não é apenas um túmulo comum. Aquele túmulo foi cortado estrategicamente na encosta de uma rocha, de uma colina. A pergunta sobre Jesus ser enterrado neste túmulo, o túmulo de um homem rico, José de Arimateia, provavelmente deve ter incomodado muitas pessoas naquela época, e até hoje incomoda. Como assim? Jesus, pobre, humilde, nascido numa manjedoura, filho de carpinteiro, ele foi colocado em um túmulo onde ninguém nunca esteve. Os evangelhos de Lucas e João mencionam os lençóis da sepultura, que estavam todos embrulhados e deixados em seus devidos lugares. Eu falo sobre isso nessa noite, para que você, ao ver essa experiência, lembre-se de que Jesus não deixou o túmulo às pressas. Ele ficou ali até o último momento e ressuscitou. Glórias sejam dadas a Deus por isso. Em segundo lugar, eu quero tratar com você sobre o nosso segundo ponto, que diz: os nossos pecados mataram Jesus. Os nossos pecados mataram Jesus. Continuando em nossa visita a este túmulo, não perca o foco. Imagine que eu e você, nós estamos diante do túmulo de Jesus. E eu quero tocar o seu coração, e eu quero que você olhe para este lugar com a emoção de profunda tristeza. Este homem que foi assassinado, eu e você somos os assassinos dele. A pergunta que não quer calar é a seguinte: quem matou Jesus? Há uma estrofe na letra da música que nós vamos ouvir no final desse sermão, a música A Vitória da Cruz, do grupo do Ministério Diante do Trono. E uma das suas estrofes diz assim: Jesus crucificado
o inferno em festa se alegrou. Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador, mas não eram escravos que o prendiam na cruz. Foi o meu pecado que matou Jesus. Você entendeu essas palavras? Você entende o que isso significa? Foi o meu pecado que matou Jesus. Foi o seu pecado que matou Jesus. Meus pecados foram os seus principais atormentadores. Cada um dos meus crimes, cada um dos meus erros se tornou um prego que foi cravado no corpo de Jesus. É realmente uma questão dizer que os judeus mataram Jesus. Amados, eu e você, nós que matamos Jesus, foram os seus pecados, foram os meus pecados que mataram o Senhor Jesus. Não foram os judeus, não foram os romanos, os soldados romanos, mas foram os nossos pecados que o mataram. Eu matei aquele que me amava desde o princípio com um amor eterno. Eu contribuí para que ele morresse. Não sei porque nem todos choramos quando pensamos na morte do Senhor Jesus. Era para nós estarmos em lágrimas neste momento. Era para nós estarmos derramando o nosso ser diante deste túmulo, aonde o Senhor Jesus ressuscitou, porque Ele entregou a sua vida por mim e por você. O que você faria por uma pessoa que o salvou da morte? O que você faria por ela? Qual seria a sua reação se de repente alguém o empurrasse da frente de um automóvel que corria em alta velocidade na sua direção? O Senhor Jesus morreu porque meus pecados o colocaram lá naquela cruz. E quero que você olhe para esse lugar com alegria também, não somente com tristeza e com lágrima. Meus pecados o mataram, mas a sua divindade o levantou, sua justiça o restaurou. Ele saiu daquele túmulo, e saiu daquele túmulo mais do que um conquistador. Ele saiu daquele túmulo mais do que um vencedor. E uma das razões pelas quais você e eu deveríamos olhar para este lugar, para este túmulo, é porque nós vamos ficar em um lugar semelhante àquele um dia. Pode não ser exatamente como aquele, cortado na encosta de uma colina, mas você e eu, um dia seremos colocados em uma cova. E talvez alguns de nós não estaremos aqui na próxima Páscoa para celebrarmos a ressurreição do Senhor. É um fato que quase todos nós deixamos de lado e gostaríamos de evitar pensar nisso. Alguns não conseguem pensar à noite, quando os seus pensamentos começam a se voltar para o Senhor. Nós somos feitos pó. Nós não somos feitos de ferro. E a palavra de Deus diz que nós voltaremos ao pó. Nós voltaremos aos nossos elementos nativos. Nenhum de nós realmente não sabe o quão perto da morte realmente estamos. Alguns de vocês se recusam a pensar nisto, mas o dia está chegando. E vocês, os incrédulos, neste momento, devem ouvir com muita atenção,
porque vocês também morrerão, assim como nós também morreremos. Eu quero que você olhe para o túmulo de Jesus vazio neste momento. Eu quero que você se lembre de que um dia você será colocado em uma cova. Alguns dariam tudo o que tem por uma hora extra, ou talvez um dia, ou uma semana a mais, um mês a mais de vida. Alguns de nós estarão pensando em todas aquelas horas perdidas, aqueles momentos em nossa vida que a gente poderia ter feito algo que valeu a pena, mas a gente não fez, e os dias se foram, para nunca mais serem lembrados. Então, nós olhamos para o túmulo vazio, mas nós olhamos para isso com uma atitude diferente. Ele, Jesus, não está mais lá naquele túmulo. O anjo diz: venha e veja onde ele estava, porque ele não estava mais lá. Eu quero tratar com você também sobre um terceiro ponto neste momento, que é a ressurreição como aplicação para nós nos dias de hoje. Que a doutrina que eu posso compartilhar com você nesta passagem das Escrituras possam trazer conforto e alívio para você neste domingo de Páscoa. Tem a ver onde o Senhor jazia. O que você viu quando visitou o local onde o Senhor jazia, onde o Senhor estava? O que você recebeu naquele momento, quando você ouviu: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou? O que você conseguiu ao olhar para o túmulo do Senhor Jesus vazio? Bem, eu suspeito que a primeira coisa que você notou foi que o túmulo vazio indica que aquele que foi colocado lá era divino, ele era Deus, e ele não permaneceu naquele lugar. As Escrituras nos ensinam que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Toda vez que eu vou ao cemitério, leio essa promessa gloriosa de apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e ele começa a partir no versículo 16, dizendo: irmão, não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já dormem. E ele traz uma promessa, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, diz Paulo, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pense nisso. Eu li que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe essa frase. Naquele grande dia, o Senhor Jesus ressuscitou de uma maneira diferente. Vemos que ele ressuscitou por seu próprio poder. Ele não podia ficar naquele túmulo, pois ele era Deus. A morte não tinha domínio sobre Jesus. A ressurreição é uma prova maravilhosa da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a primeira doutrina que nós aprendemos com o domingo de Páscoa. O nosso Jesus ressuscitou. O nosso Jesus é Deus. Eu quero falar com você também sobre o crente que confia no Senhor Jesus, de como ele é libertado. É uma outra doutrina que nós aprendemos neste texto, ensinada para nós aqui, que o túmulo vazio é que o crente que confia no Senhor Jesus é libertado.
Se o Senhor Jesus não tivesse pago a dívida, nunca teria ressuscitado da sepultura. Eu ainda estaria lá, ele ainda estaria lá. E como indivíduo justificado, agora eu não tenho pecado contra mim no livro de Deus. Olha que maravilha! A cédula já foi riscada. A cédula que era contra nós já foi riscada. O texto bíblico diz que Jesus cravou-a na cruz, porque toda a nossa dívida está paga. Louvado seja Deus, por não haver pecado contra mim, contra você, no sagrado livro de Deus. Toda a nossa dívida foi cancelada. Outra coisa que nós aprendemos com isto é que há uma outra doutrina, e eu rapidamente passo para ela neste momento. É a doutrina da ressurreição. O Senhor Jesus ressuscitou, e os seus seguidores foram sábios para isso. Eu sei que devo morrer. Por favor, eu quero que você entenda isso. Sei também que você deve morrer. Mas quando o arcanjo, o anjo de Deus, tocar a sua trombeta, o texto diz que nós, os crentes no Senhor Jesus, vamos ressuscitar primeiro. Todos os meus membros desintegrados se reunirão rapidamente, e eu serei um corpo glorificado, feito como o corpo maravilhoso do Senhor Jesus. Vocês que aprenderam o catecismo entendem isso. Você se lembra de como foi ensinado sobre a ressurreição de Jesus? Você se lembra como foi ensinado sobre a sua própria ressurreição? Glorificado. Por que tememos morrer? Qual é o túmulo? Morte. O que é a morte? Ó amado irmão e amigo que nos acompanha nesta noite, venha comigo para olhar o lugar aonde eles colocaram o nosso Salvador. Olhe para o túmulo e veja que o túmulo de Jesus está vazio. Quero que você passe a noite meditando sobre isso. Sei que as famílias às vezes vêm de longas distâncias, e talvez você esteja reunido em volta da mesa em pouco tempo e converse sobre isso e aquilo. Mas ouça, você poderia dedicar algum tempo à mesa neste momento para dizer: o pastor disse que nós devemos pensar nisso. Eu estou dizendo para você, família de Deus, aonde você estiver, você deve pensar nisso neste momento. Eu quero que você faça isso. Medite, não apenas nesta noite, mas também em outros momentos da sua vida. Quero que você chore por causa dos seus pecados, que levaram o Salvador Jesus ao Calvário. Mas eu quero que você seja feliz também, regozijando-se em mente que os seus pecados, todos os seus pecados, já foram resolvidos. E não seja tímido quanto a isso. Aqueles de vocês que são presbiterianos dirão que isso é um assunto pessoal, que este é um assunto particular, e que você não quer compartilhar isso, que você não quer falar sobre isso. Eu posso dizer que isso é algo sobre o qual não devemos ser tímidos. Eu li em algum lugar em um livro que foi a timidez de Cristo, foi a timidez que enterrou Cristo. A fé
não teria dado a Cristo um funeral. A fé teria mantido Jesus acima do solo e nunca o deixaria ser sepultado. E o que teria dito? É inútil enterrar a Cristo, porque Ele vai ressuscitar. O medo, o temor, o terror enterrou Jesus. José de Arimateia e Nicodemos foram secretamente, por medo dos judeus, e sepultaram Jesus. Eu quero que a gente vá hoje à noite para ver o lugar aonde o Senhor estava. E não quero que você vá com timidez. Eu quero que você vá com gratidão. Eu quero que você vá com humildade, com singeleza de coração. Eu quero que você vá com alegria, porque Ele vive. Porque o nosso Senhor Jesus vive, e se Ele vive, nós também viveremos. A vida eterna está garantida para nós. Oh, meu amado e querido irmão e amigo que nos ouve neste momento, você entende o que isso significa? Você já se deu conta da proporção, da grandeza de tudo isso que nós estamos vivendo neste momento? Você já se deu conta do tamanho que é a Páscoa do Senhor para nós? E aqueles de vocês que começaram a ouvir este sermão céticos, sem entender nada daquilo que estava sendo dito, você sabe o que isso significa para você? Você sabe o que isso significa na sua vida? Você não faria pela fé como milhares e milhares de outros fizeram. Você não diria: foi lá que ele estava, foi lá que ele estava, e foi lá que ele ressuscitou. Eu quero te dizer que nós fomos justificados por causa disso, por causa daquele que levou sobre a cruz todos os nossos pecados, todas as nossas dores. E isso é o que nós comemoramos nessa noite, a Páscoa do Senhor. O nosso Jesus, o nosso Deus ressuscitou, e Ele está vivo, intercedendo por cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Deus abençoe cada família que está nos assistindo, e que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar presente na vida de todos vocês. Uma boa noite e Deus os abençoe em nome de Jesus. Neste momento, eu gostaria de convidar você para orarmos juntos e agradecermos a Deus por esse culto glorioso que nós o apresentamos nesta noite. Oremos juntamente conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Deus, porque aprova o Senhor estarmos reunidos nesta noite para te adorar e te exaltar. Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Que o Senhor Deus abençoe cada membro de cada família, e que a nossa Páscoa, Senhor, possa ser comemorada como a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. É assim que oramos, Deus, e te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Recebam a bênção do Senhor neste momento. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, amor que se estende a todo aquele que nele crê, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, seja sobre a sua família, sobre os filhos e os filhos dos vossos filhos, de geração em geração, até a volta do Senhor Jesus. Amém e amém. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando
fortes